Antes do terceiro século, a Igreja em Roma era uma das que estavam espalhadas por todo o Império Romano. A razão por que a Igreja Romana se tornou mais tarde a líder de todas as igrejas no mundo e dominou a Idade Média foi porque andou de mãos dadas com o Imperador Constantino. Como resultado das políticas a favor dos cristãos, muitas pessoas que acreditavam em deuses pagãos podiam se converter ao cristianismo. Isto consolidou a posição política de Constantino. E não havia nenhuma razão para a Igreja em Roma rejeitar os convertidos, porque ela tinha uma boa oportunidade para assegurar a sua posição religiosa. Depois da Igreja Romana aceitar idolatria pagã e as suas doutrinas, foi rapidamente secularizada. Durante a Idade Média, era muito difícil distinguir entre a Igreja e o mundo secular. A Igreja Católica dava o lugar aos reis e os reis protegiam a Igreja Católica. Opor-se à Igreja Católica era opor-se ao seu próprio país. O Papa empunhava o poder absoluto. Nós podemos ver o quanto poderoso ele era através de um incidente: a humilhação em Canosa. Isso aconteceu durante o reinado do Papa Gregório VII. O Papa Gregório VII afirmava que o Papa não podia ser julgado por ninguém na Terra e que ele podia destronar imperadores e reis. E excomungou Henry IV, o imperador do Santo Império Romano. Durante esta controvérsia entre eles, Henry, deparando-se com a crise de ser destronado, ele foi até ao Papa que estava em Canosa. Descalço, ele ajoelhou-se durante 3 dias na neve, à porta do castelo do Papa, e suplicou pelo seu perdão. Isto é o que se chama o incidente de humilhação em Canosa. O Papa tinha tanta autoridade que não havia ninguém que conseguisse parar a Igreja de abusar o seu poder em qualquer sítio na Europa. E não só isso, mas os papas cometeram inumeráveis crimes, como assassinato, blasfémias, adultério e outros, para se manterem no seu lugar de poder. Ninguém realmente sabe os inumeráveis feitos destes papas corruptos.
Entre eles, o Papa Leo X. Ele apreciava obras de arte e colecionava-as. Ele convidou artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael para o Vaticano para pintar a igreja. Sendo conduzido pela sua vaidade, ele começou a construção da Basílica de São Pedro. De qualquer forma, como ele ficou sem dinheiro por colecionar obras de arte, ele começou a imprimir uma grande quantidade de indulgências. Uma indulgência é um certificado que dá o perdão dos pecados. Os padres católicos propagaram que as pessoas poderiam entrar no céu seguras quando eles dessem mais dinheiro. Venham, vejam por vocês mesmos. Isto não é só uma simples indulgência. Mesmo que não façam confissão, todos os vossos pecados serão perdoados. Mesmo os pecados dos seus parentes no purgatório serão apagados. Será que vais deixar a tua mãe a morrer no fogo? Venham todos aqui! Venham! Quando largarem as moedas na caixa e fizerem um som, então as almas se levantarão do purgatório ardente. A venda de indulgências foi um dos maiores negócios da Igreja Católica. Visto que as indulgências eram uma boa solução para aqueles que estavam presos por medo do inferno, montes de pessoas vieram para comprar o reino do céu. Giotto, um artista representativo durante a Idade Média, claramente mostra a maldade das indulgências no seu trabalho. O último julgamento. Na pintura, Jesus, o juiz, no meio, e os apóstolos estão de lado. O céu é mostrado à direita e o inferno à esquerda. Uma coisa que vale a pena ser notada aqui é a cena onde as almas são pesadas. O homem que está de joelhos apresenta uma maquete da capela a 3 mulheres. O nome do homem é Enrico Scorvelli. Ele era um notorioso banqueiro daquele tempo. Porque emprestar dinheiro era um grande pecado, ele nunca sonharia em entrar no reino do céu. De qualquer forma, mesmo ele sendo um banqueiro, ele comprou indulgências e pagou pelos seus pecados. E orgulhosamente comprou o bilhete para o reino do céu. A Bíblia ensina que só Deus pode perdoar pecados. De qualquer forma, a Igreja Católica insiste que o Papa também tem o poder para perdoar os pecados. Este tipo de ensinamento falso permitiu-lhes cometer fraude com a venda de indulgências. Quando você examina a história da Igreja Católica, a frequência de práticas abomináveis vistas não deixa dúvidas que ela não é o cumprimento do plano de Deus para a salvação na Terra. O nível de maldade produzido por este sistema falso nega essa ideia. Quando as evidências são acedidas, torna-se óbvio que ela pertence ao reino das trevas. O que se segue são algumas das mais maléficas atrocidades cometidas pela religião católica na história.
O Papa Urbanos VI reinou de 1378 até 1389. Durante o seu reino, um antipapa se levantou dizendo que ele era o verdadeiro Papa. Esse era Clemente VII. Porque Joana, rainha do Nepal, apoiava Clemente VII, o Papa Urbanos VI tirou-a do trono e deu o trono a seu primo Charles de Durazzo. De qualquer forma, Charles Durazzo e o Papa Urbanos VI tiveram uma confrontação, resultando em Charles e alguns cardinais conspirando contra ele. Como resultado disso, o Papa Urbanos VI teve 6 dos seus cardinais brutalmente torturados e depois assassinados. De facto, afirma-se, enquanto estes cardinais estavam a ser torturados, o Papa Urbanos VI queixava-se que os seus gritos não eram altos o suficiente para a sua satisfação. Benedicto IX reinou como Papa 2 vezes. No século XI, durante o seu segundo reinado, ele na realidade vendeu o seu trono ao seu padrinho, Giovanni Gritiano, arcebispo da Venerável Igreja de São João, que então se tornou o Papa Gregório VI. O papado foi-lhe vendido por 680 quilos em ouro. Alexandre VI reinou como Papa de 1492 até 1503. Historiadores notam que ele acumulou montantes ridículos de riqueza. Ele foi pai de 7 crianças com mulheres diferentes, 2 delas já a seguir dele se ter tornado Papa. O historiador Willison Walker nota que, citando, um homem de uma imoralidade desenfreada. A sua grande preocupação era em avançar os seus filhos bastardos, especialmente a sua filha, Lucrezia Borgia, com casamento vantajosos, e o seu filho assassino sem escrúpulos, Cesare Borgia, ajudando ele a cravar um principado dos Estados Papais. Philip Schaff explica um evento impensável no fim da vida de Alexandre VI, citando: 2 anos antes da morte de Alexandre VI, 31 de outubro de 1501, uma orgia tomou lugar no Vaticano por compromisso de César, qual obscenidade imperial se mostrou que dificilmente seria ultrapassada. 50 cortesãs passaram a noite a dançar, com os servos e outros presentes, primeiro com suas roupas e depois nus, o Papa e a Lucrécia observando. As mulheres, ainda nuas, com as mãos e os pés no chão, apanhavam as castanhas atiradas para o chão e depois receberiam prémios de mantos, capas e outros artigos. E.R. Chamberlain também o confirma, citando: o Vaticano tem sido lugar de comportamentos escandalosos que cheguem. Agora a quadra tornou-se ativamente criminosa, curiosamente, deliberadamente perversa. 50 meretrizes romanas, acompanhadas por 50 serventes do palácio, como prémios apresentados por Alexandre. É interessante saber que este é o Papa que canonizou, isso é, fez santo, um dos santos favoritos de Roma, Anselmo de Canterbury. João XII reinou como Papa de 965 a 964. Ele foi um dos mais imorais papas da história e fez coisas que uma pessoa pensaria que só um satanista o faria. O historiador Philip Schaff nota que João XII desgraçou a tiara por 8 anos. Ele foi um dos mais imorais e perversos papas, posicionando-se com Benedito IX, João XXIII e Alexandre VI. Ele foi acusado pelo Sínodo Romano. Ninguém se contradisse com quase todos os crimes que a depravada natureza humana é capaz, e deposto como um monstro de iniquidade. Schaft lista as diferentes acusações pelo Sínodo contra João XII, aparecendo constantemente com uma espada empunhada, lança e capacete e peitoral, que ele tinha negligenciado matinas e serviços religiosos, que ele tinha ordenado um bispo ou um diácono num estábulo, que ele tinha mutilado um padre, que ele tinha posto fogo em casas como Nero, que ele tinha cometido homicídios e adultério e tinha violado virgens e viúvas de alto a baixo. Viveu com a mulher do seu pai, converteu o lugar do pontifical num bordel, bebeu à saúde do diabo e invocou à mesa de jogo a ajuda de Júpiter, Vênus e outros demónios pagões. Agora, os protestantes protestaram contra a adoração de relíquias que os católicos, na Idade Média, procuravam com muito fervor. Foi afirmado que a adoração destas relíquias encurtaria o tempo passado no purgatório. Explicando algumas destas, está Eleanor Herman, citando: as partes do corpo dos santos eram chamadas como relíquias de primeira classe. Algumas das igrejas italianas gabavam-se magníficos itens de primeira classe: gotas da Virgem Maria, leite do peito, o prepúcio do pênis
de Jesus e o seu cordão umbilical. Outras igrejas ofereciam produtos de segunda classe, artigos que tinham estado intimamente conectados com a pessoa santa durante a vida dele ou a vida dela. Uma das igrejas romanas expunha o berço de Jesus, que veio do estábulo, e outra, o pedestal de mármore onde Pôncio Pilatos o mandou açoitar. Estas ofensas regeneraram crentes na Bíblia, como Lutero e Calvin. No seu livro A Teologia de John Calvin, Charles Party assinala algumas das memórias de Calvin sobre estas relíquias absurdas. Numa rara referência à sua criancice, Calvin expressa a raiva de um pequeno rapaz observando as pobres mulheres ignorantes da sua paróquia, incapazes de distinguir entre figuras de santos, assassinos e demónios, adornando todos eles com grinaldas. Como adulto, Calvin notou que, entre as coisas surpreendentes, um somar das relíquias iria revelar que qualquer um dos apóstolos tinha mais de 4 corpos e qualquer santo 2 ou 3. Igualmente, anatomicamente surpreendente é a exposição do propúcio de Jesus em 3 sítios. Primeira igreja, Charroux, outra em Roma e a terceira em Hildesheim. Outra vez, apesar de só um homem ter carregado a cruz, se todas as peças fossem juntas num só sítio, uma pessoa poderia construir um barco. De entre os crédulos, Calvin reconheceu: se o corpo da Virgem Maria não está na terra, nenhum dos ossos pode ser apresentado. Mas, para compensar, tem o leito do seu peito. Tinham os peitos da mais Santa Virgem produzido uma maior entrega do que é dado a uma vaca? Ou se ela tivesse continuado a amamentar durante toda a sua vida, ela não conseguiria encher a quantidade que é exibida. A pornocracia é um nome dado a um período de 68 anos no século X que passou por o reinado de 15 papas. Começou com Sérgio III, que reinou durante 904 até 911 e durou até ao reino de João XIII, 965 até 972. Foi um período onde uma família de nobres, chamados de família Theophylact, mais notavelmente as mulheres da família, Teodora e a sua filha Morósia, tinham um firme controle sobre os papas e levaram o papado à grande imoralidade, maldade e corrupção. J.N.D. Kelly e M.J. Walsh notam: o papado ele mesmo foi efetivamente controlado por esta família sem escrúpulos poderosa. O Papa Sérgio III tinha intimidade com Teodora e fez um filho à sua filha de 15 anos, Marósia. O filho deles então seria posto como Papa pela família Theophylact. Quando ele crescesse, ele seria o Papa João XI. Comentando sobre este tempo horrível, Philip Schaff nota: o papado por ele perdeu independência e dignidade e tornou-se a presa de cobiça, violência e intriga, uma verdadeira sinagoga de Satanás. Estas amazonas romanas, Teodora e Marósia, combinando o seu charme fatal, lindas fisicamente e ricas, uma rara capacidade para intrigas e um desejo ardente por poder e prazer, elas tornaram a igreja de São Pedro numa toca de ladrões e a residência dos seus sucessores num harém, e eles glorificavam-se nas suas vergonhas. Daí este infame período ser chamado da pornocracia papal. O Papa Estevão VI reinou de 885 até 887. Ele foi consagrado como bispo de Enigni pelo Papa anterior Formosius, que reinou de 881 até 896. Estevão VI virou suas costas a Formosius. Depois de Formosius ter morrido, Estevão VI retirou o seu corpo já morto há 8 meses da cova, vestiu-o como Papa e foi posto num trono para um julgamento, ridicularizando-o, com acusações de perjúrio, de cobiçar o papado, violar as leis canónicas e de proibir a transladação de bispos. Um diácono ficou ao lado do corpo de Formosius e respondeu por ele neste julgamento de zumbar. Formosius foi declarado como culpado, os seus dedos foram cortados e o seu corpo foi lançado ao rio Tigre. Isto é verdadeiramente satânico. As ações de Estevão VI não ficaram sem ser punidas. Uns meses depois, os enfurecidos católicos que apoiavam Formosas, como Kelly e Walsh escreveram, notem, citando, depuseram Estevão, tirando-lhe a sua insígnia e meteram-o na prisão, onde ele pouco tempo depois foi estrangulado.
A seguir, historicamente, as abominações das indulgências. Uma indulgência é a remissão de um castigo temporal aqui na Terra ou no purgatório. Era afirmado pela Roma da Meia-Idade que estas indulgências podiam encurtar o tempo de uma pessoa num sítio que não existe, chamado purgatório. Papa Urbano II, que reinou de 1088 a 1099, ofereceu indulgências aos cruzados que morriam lutando contra os muçulmanos, aonde todos os seus pecados temporais seriam redimidos. Não só é a ideia de indulgências uma abominação, mas o facto que a Igreja Romana Católica vendeu indulgências na Idade Média é impensavelmente satânico. Em 18 de abril de 1506, o Papa Júlio II veio com um touro onde prometia indulgências àqueles que lhe pagassem dinheiro. Ele usaria deste dinheiro para construir a Igreja de São Pedro, em Roma. Roma contratou alguns pregadores como Tetzel para ir por aí assustando os católicos a darem o seu dinheiro para que eles pudessem tirar os seus parentes do purgatório mais rápido. O abuso lógico que vem disso é que as pessoas pecavam intencionalmente, pensando que não haveria problema, já que eles poderiam pagar para sair do castigo temporal dos seus pecados. Esta prática desprezível foi contrariada por Martinho Lutero,